Olá pessoal, aqui na Paula do Projeto Rei Corpo contra a SIDA. Esse vídeo não fala especificamente sobre HIV, mas eu gostaria de trazer esse assunto. Eu demorei a falar sobre ele porque eu queria entender direitinho o que tinha acontecido e só hoje eu tive essa oportunidade de assistir tudo e ver a situação mesmo como ela é. Então, é sobre a reportagem feita no Fantástico pelo Dr. Drauzio Varela. Eu trabalho com TV, então eu queria assim separar a função de cada personagem nessa situação para mostrar onde foi o erro e o que isso acarretou. Então, o objetivo da reportagem era mostrar a situação de pessoas trans nas unidades carcerárias do Brasil. E aí, quem escolhe os personagens? A produção do programa. A produção escolheu a Suzy. E aí o Dr. Drauzio estava lá como um personagem dessa entrevista. Então ele estava como médico que trabalha como voluntário 30 anos em penitenciárias. Ele cuida de pessoas lá dentro com qualquer tipo de doença, ele como clínico, e ele estava mostrando ali como a situação é difícil, sem saber do histórico das pessoas, porque até o que ele falou é um fato. O médico não pode se envolver com a história de cada um, porque senão ele pode, na mente dele, ele pode introjetar essa situação e aí ele pode cuidar mais ou menos de determinado detento ou até se recusar a prestar socorro, quando na verdade a função dele não é essa. Ele, como médico, precisa atender o bandido e a vítima, porque ele é médico, ele não é juiz. Então, qual era o papel dele ali? Era entrevistar. O papel dele, ele conhecia o ato condenatório? Não. Quem devia conhecer o ato condenatório ali? Quem pesquisou e apresentou os personagens. Tem uma pessoa na equipe da produção responsável por isso. Mas aí a situação houve um erro, mas as pessoas erram todo dia. Então, ao invés de pedir, Rede Globo, se manifeste, peça desculpas à família, se retrate, houve um esforço de outra emissora, de outro programa, para buscar o que tinha de errado na vida da personagem Suzy para meter o pau na Globo. Então, a gente vê, houve um erro da produção da Rede Globo, do Fantástico, mas aí a outra pegou e ela quis fazer justiça? Não, porque as emissoras, os programas, eles estão em busca de audiência. E aí Dr. Drauzio, que não é jornalista, ouviu a personagem falando que estava sem visita há 8 anos, ele se compadeceu e deu um abraço. Ele teve uma reação humana, como qualquer um de nós teria ao ouvir essa história. Imagina, a minha mãe não me visita aqui, eu tô presa, há 8 anos ninguém me visita. A pessoa fica com pena, a pessoa fica, tocada, sente compaixão e pode dar um abraço. Esse foi um fato. Ele se emocionou pela história de abandono. E aí o objetivo do outro programa, ele pegou e iniciou falando: ela diz que é trans, e começou a usar uma linguagem debochada. Ela diz que sofreu preconceito a vida inteira por ser trans, debochadamente. E aí a pessoa está debochando disso. Isso é um motivo para deboche? Existe o preconceito contra gays e trans? Existe. Então não é motivo para deboche. Então aí você começa a ver qual é a intenção desse outro canal. Existem pessoas abandonadas por serem trans ou gays? Existem. Existem famílias que botam fora de casa? Existem. Não estou dizendo que é o caso da Suzy. Eu só estou querendo agora colocar pelo ponto de vista do outro jornalista que pegou esse gancho para ter audiência para o canal dele. E aí, por que ele debochia? Por que ele debocha?
porque ele quer audiência, ele quer polêmica. E aí, de novo, eu fiz umas anotações aqui para não esquecer nem ponto. A Rede Globo errou no entrevistado, errou feio, mas o outro programa teve uma atitude contra a humanidade, porque ele não quer denunciar o ato condenatório da Suzy. Ele quer, porque ele não está pedindo retratação, ele está pedindo linchamento. E aí, sobre o crime hediondo, não tem o que defender da Suzy, não tem o que defender. Crime hediondo. E aí o tal programa sensacionalista traz o assunto para o nível da política e começa a misturar. Ele fala sobre a situação do preconceito contra gays, debochando. A situação carcerária, ele deixa de lado. O crime hediondo cometido, é fato, crime hediondo cometido. Mas o que ele faz? Ao invés de pedir retratação, traz a mãe do menino para falar. Porque ele quer a audiência. As pessoas, e começa a citar outros assuntos, bota a política no meio, fala do presidente, fala de Queiroz, fala de coisas que não tem absolutamente nada a ver com essa situação. Começa a meter o pau na Globo, que a Globo isso não tem, o assunto não era esse. A reação humana do médico, ele condena. O que está errado na situação ali foi o crime cometido pela Suzy e a falta de cuidado de pesquisa da produção. Ponto. O resto estava tudo certinho. Mas o que? Ele começa, inclusive, a falar sobre pessoas funcionários da Rede Globo, que tiveram problemas com drogas. Aí começa a misturar tanto assunto, que não tinha nada a ver com a situação em si. E aí E por que ele quer isso? Ele quer que as pessoas se emocionem, que as pessoas se levantem, que se inflamem. E aí ele ganha mais audiência. E aí estou acabando aqui as minhas anotaçõezinhas. Uma outra personalidade, só para a gente ter um parâmetro, uma outra personalidade matou a mãe do filho. E ele recebeu toda a segurança, apoio jurídico, saiu com fãs pedindo fotos. E depois de um tempo, já trabalhando de novo no esporte, uma determinada jornalista falou: pô, um cara que matou uma mulher, não sei o que lá, não gostaria de estar no meu time. E teve um movimento falando para ele não ser contratado por um determinado time, mas, curiosamente, surgiram várias pessoas falando: mas ele já foi condenado, ele já pagou, ele já foi preso. É um crime hediondo. Também. Crime hediondo, até a palavra é pesada. Crime hediondo é um crime sério, grave, que coloca... são crimes que não têm definições, são crimes horríveis, crimes horrorosos. Até o nome hediondo já define totalmente. E aí, ambos cometeram crimes hediondos. Em ambos casos houve confusão em culpar os culpados, de fato. Então, essa confusão de culpar o culpado. A Suzy era culpada por um crime. Quem teve a culpa de escolher o personagem errado foi a Globo, mas meteram o pau no Dr. Drauzio porque é a cara dele que estava ali. Deixa eu ver mais aqui. No caso da Suzy, teve essa carga pesada contra um profissional que trabalha voluntariamente há 30 anos. E aí foi um erro de produção, isso já falei. E aí, por que ocorre erro de produção? Pode ocorrer em qualquer trabalho. A gente trabalhando em qualquer trabalho vai ter erro de produção. E aí, em TV, a gente trabalha 200 km por hora, é uma loucura. Em jornalismo, são as coisas acontecendo todo o tempo. E aí, errou. A produção errou. E seria o caso mesmo de pedir uma retratação, falar: erramos, não houve esse cuidado de escolher um personagem, né, que tivesse, enfim, mas é porque talvez a pessoa responsável por essa pesquisa não tivesse tão focada nesse detalhe que fez toda a diferença, e ter se concentrado somente na situação sexual, né, na situação objeto da pesquisa, da reportagem. Então é isso, que a Globo peça desculpas à família e tal, mas deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Então, porque a família, ambas as famílias, tanto da parte do crime lá do jornalista,
do esportista, quanto desse caso da Suzy, as famílias sofreram dores irreparáveis e profundas. E nada fará com que essas vítimas voltem, nada fará com que essa situação seja reparada. Mas um pedido de desculpas caberia. E quem veio pedir desculpas, quem veio falar foi novamente o Dr. Drauzio, que não tinha nada a ver com a situação, que simplesmente estava ali para mostrar a situação carcerária para pessoas trans. E o que aconteceu nesse caso foi que o objeto da pesquisa, da entrevista, foi prejudicado por um erro na pesquisa de personagem e depois nesse uso infame, nesse uso maldoso de um outro programa sensacionalista, porque a gente entende que os programas sensacionalistas querem audiência a qualquer custo e poderiam, inclusive, imaginem, dar uma notícia da morte de uma filha para a mãe ao vivo, só para ver a reação. É tudo por audiência, gente. Não estão preocupados com o nosso bem-estar, não estão preocupados com a vítima, não estão preocupados com a família, não. Quem está atrás de fazer esse sensacionalismo todo, a última preocupação deles é com as nossas famílias. É isso. Espero que eu não apanhe muitos de vocês por causa desses comentários, mas espero ter sido clara também. Não estou defendendo o crime de ninguém, pelo contrário. Crime hediondo é crime hediondo, tem que ser preso, tem que ser punido mesmo. Mas é só separar quem é quem nessa história. Um beijo.